Bem-vindos ao Módulo 1, Parte 1 de Empregabilidade em Tempos de Crise. Estou com Iti Engeles. Ela é especialista em recursos humanos com ampla experiência em recrutamento. Trabalhou em empresas como Dell, Oracle, Facebook. É formada em psicologia e pós-graduação em liderança de negócios e pessoas e coach. Bem-vindo ao nosso curso de empregabilidade em tempos de crise. Obrigada, Daniel. Aqui a gente quer explorar nesse módulo tudo sobre currículo, porque a gente quer achar o máximo de pessoas não só a encontrar um bom emprego, mas encontrar um emprego que faça essas pessoas felizes e realizadas, porque no final a gente passa às vezes mais tempo no nosso lugar de trabalho do que com nossa família, com as pessoas que amamos. Uhum. Então vamos explorar aqui algumas perguntas que eu acho interessantes. Primeiro, você bota o lugar onde você vive, você bota o endereço de onde você vive no currículo quando você envia isso para um possível empregador? Eu queria só falar que a minha escola, né, Daniel, como você sabe, assim, minha escola é uma escola americana. Então, no meu ponto de vista, não há necessidade de colocar o endereço no currículo. Você coloca a cidade, sim, mas o endereço não há necessidade de colocar num currículo, porque não é uma informação relevante, né, para o empregador. Eu acho que a cidade, sim, mas o endereço não há necessidade. Quando você constrói o teu currículo, você olha o tamanho das fontes, o tipo das fontes usadas, você pega um template pronto na internet, como você começa o trabalho de construir o currículo? Uhum. Até mesmo no Word, se vocês entrarem lá, existem vários modelos de template. Isso é muito da criatividade de cada um, né? Tem pessoas que são mais tradicionais, mais conservadoras, gostam de um currículo mais tradicional. Tem pessoas que gostam ou são da área de marketing, gostam de um currículo mais criativo. Cada um vai achar a sua forma de se expressar através do currículo. E você vê ultimamente, pelo menos eu comecei a ver ultimamente, currículos do tipo de infográficos, que tem, já não tem um fundo branco, já tem um fundo alternativo e tem diversos gráficos que explicam o que a pessoa fez. Você acha essa iniciativa de currículos de infográficos boas ou é um exagero? Não, eu acho uma super iniciativa. Acho que o currículo ele já mostra a criatividade da pessoa, né? Então, se você recebe um currículo com infográfico, já alguma coisa está falando sobre a pessoa através daquele currículo. Eu acho super legal, mas depende de cada um, né? Depende se faz sentido no seu currículo ter um infográfico, coloque. Se não faz sentido também, não é algo que é necessário ter no currículo, né? Mas acho que é de cada um de novo, assim. E quando você fala, por exemplo, você falou, olha, bota o endereço, a cidade, mas não precisa botar exatamente o bairro onde você vive, nem a rua. E o que você diz sobre os dados pessoais? Se eu sou casado, quantos filhos eu tenho, né, esses detalhes pessoais da vida pessoal da pessoa. Aí eu vou falar de novo que a minha escola é a escola americana. Eu não acho relevante colocar os dados pessoais no currículo. Mesmo a idade, por exemplo? A idade, se quiser colocar, pode colocar, mas eu não acho importante, até para não ficar enviesado. Assim, né? Porque assim, quando a gente vai analisar um currículo, a gente vai analisar a experiência da pessoa, a educação da pessoa, o que ela fez ao longo da trajetória, e a idade não tem importância nisso, né? Qual a importância da idade? Por que a idade precisa estar no currículo? Mas a idade não pode ser alguma coisa positiva, mostrando senioridade, preparo, experiência? Mas você consegue ler isso através do currículo, sim, através dos projetos que a pessoa fez, através das empresas que ela passou, você consegue ler. Não acho que eu não acho importante colocar a idade, mas também é critério de cada pessoa, né? E aí tem alguns currículos que você vê ultimamente que tem a foto da pessoa e alguns que não tem. Uhum. É vantagem ou desvantagem botar a foto no currículo? Acho que não é vantagem colocar a foto no currículo, justamente para não criar nenhum viés na pessoa que está analisando o currículo. Não entendo como algo que vai ser relevante na análise do currículo ter a foto. Tem pessoas que são candidatos a diferentes tipos de vaga. Então pode ser alguém de vendas que também está se candidatando a uma vaga de marketing, ou mesmo uma vaga muito diferente. Alguém que fala, vou me candidatar também para uma vaga na área financeira, porque eu estou precisando muito, e lá atrás eu mexi com a área financeira.
Você acha que essa pessoa tem que ter 3 currículos diferentes para cada vaga ou ele tem que ter um currículo consistente para todas as vagas, mesmo que sejam bem diferentes? Acho que é um excelente ponto esse que você falou. A gente, nós somos uma pessoa única, né? Então não faz sentido a gente ter 3 currículos, 4 currículos diferentes. Desde que nesse currículo a gente consiga escrever, consiga colocar tudo o que a gente fez, tudo o que a gente viveu nas empresas que a gente passou, não tem necessidade nenhuma, aliás, não é nem bem visto, né, ter 3 currículos diferentes, sendo que você fez a mesma coisa. Quando você está escrevendo um currículo, o que é importante você colocar no seu currículo? Os projetos que você conseguiu fazer um impacto, né? Que você gerou impacto. E se você trabalhou 10 anos na área financeira, com certeza você gerou muito impacto e isso vai estar escrito lá. Então, não vai fazer diferença se você... A relevância ela tem que ser a mesma. A relevância da área financeira tem que ser a mesma utilizada quando você for escrever sobre vendas. Porque você gerou impacto nas 2 áreas, né? Então, assim, não há uma necessidade de mudar as palavras, porque você é uma única pessoa, né? Então, acho que isso é importante de estar escrito no seu currículo. Então, vamos lá. Peguei um template pronto da internet, do Word, tirei a foto, botei um endereço resumido, fui lá e botei minhas experiências, enviei o currículo. O que eu faço depois de enviar o currículo? É importante ligar, verificar que eles receberam o currículo, ou eu vou estar só enchendo o saco, se todo mundo fizer isso, de repente centenas de pessoas vão estar ligando para a empresa e deixando eles chateados. Uhum. Eu acho que essa parte de chateado não, assim, acho que você vai sentir muito também, mas sempre aguarda o retorno da empresa, né? Porque se você mandou, você já sabe que aquele currículo foi enviado e que tem alguém que vai analisar aquele currículo. O ideal das empresas, se todas as empresas pudessem sempre dar o retorno, seria um mundo perfeito, né? Que a gente tenha certeza que o nosso currículo chegou, mas o seu currículo vai chegar, então não há necessidade de ligar para a empresa e perguntar se o recrutador, ou enfim, ou a área recebeu o currículo. E a gente explorou aquela pergunta de ter mais do que um currículo, entendo claramente que sua recomendação é não, mantenha um currículo só. Mas eu posso mandar esse currículo para várias vagas, para vagas diferentes na mesma empresa? Pode sim. Se você achar que o seu currículo, você leu a descrição da posição e se você entendeu que o seu currículo faz sentido para aquela posição, você pode sim aplicar para mais do que uma posição. Muito bacana. E vamos dizer que eu já tenho um emprego, seja esse emprego em que eu estou procurando uma recolocação, eu quero subir na hierarquia, quero achar um emprego mais perto de casa, ou por qualquer razão que seja. Qual a importância de manter o LinkedIn, por exemplo, atualizado, o meu currículo atualizado na Cato, ou não, esperar eu sair da empresa e só então fazer essas atualizações? Se fala muito hoje em dia não só em LinkedIn ou outros canais, né, de emprego, de empregabilidade, mas em networking. É importante que a gente tenha uma rede de relacionamento forte, é importante que a gente conheça pessoas, que as pessoas nos conheçam também como profissionais, então fazer partes de grupo, não somente manter o nosso LinkedIn atualizado, mas fazer dentro do LinkedIn mesmo tem muitos grupos. É sempre importante participar de grupos, fazer com que as pessoas nos conheçam, nos referenciem. Então isso é extremamente importante sim, manter nosso currículo atualizado, seja no LinkedIn, seja na Cato, ou seja em outra ferramenta, né, que vocês costumam utilizar. Como você diria que, na tua experiência, as vagas encontradas por candidatos, quantos vêm por uma referência, por uma atividade de networking, e quanto vem de forma orgânica do site, que envia currículo, e que são pessoas totalmente desconhecidas para a empresa onde você atuou? Nas empresas que eu trabalhei, que eu trabalho, a referência ela é muito importante. A gente valoriza muito assim, as indicações, né, que os funcionários indiquem. Mas também, assim, a gente tem um papel muito ativo de buscar currículos, de olhar sempre as pessoas que aplicaram na posição. Então, assim,
realmente varia, assim, não vou saber te falar em percentual, quantos por cento seriam pessoas que a gente contrata através de indicações e quantos por cento foram a gente que buscou mesmo, que encontrou esses perfis. Mas as indicações sempre são muito bem-vindas. Por mais que muitas vezes não existe, né, assim, não, às vezes o que acontece é que a pessoa não é exatamente o que a posição está buscando. Mas essa pessoa pode ser a pessoa para a próxima posição. Vocês guardam o currículo caso tenha uma vaga no futuro que abre ou não? Abre uma vaga nova e vamos ver quem são os próximos candidatos. A gente tem várias empresas que elas fazem o que a gente chama no mercado de pipeline, que é quando a gente já vai encontrando os candidatos proativamente e já vai montando o nosso pipeline para uma posição específica quando acontecer essa posição. Olha que interessante. Então, isso é muito comum em empresas, principalmente grandes empresas americanas, a gente já ter o pipeline, né? Já faz um mapeamento de mercado para que quando a vaga aconteça, a gente já tenha os perfis certos para indicar para o nosso parceiro, né? Vamos pensar numa pessoa júnior que fez o seu primeiro currículo, e aí ele foi subindo na hierarquia, virou pleno, virou analista, e aí depois começou a virar alguém mais sênior, eventualmente ele virou um diretor. Ele simplesmente vai adicionando no mesmo currículo ou a estrutura do currículo muda conforme ele vai mudando de senioridade? A estrutura do currículo, como a gente falou anteriormente, depende muito da pessoa, né? Assim, se você tem um perfil que é um perfil mais conservador, você pode usar um template mais conservador. Se você é uma pessoa mais ousada, você pode usar um template mais ousado. Na verdade, o currículo ele vai sendo recheado, você vai vendo se aquelas informações que você colocou anteriormente são realmente as mais impactantes ou você tem histórias novas para contar hoje, né? Que talvez as histórias que eu tenho hoje tenham maior impacto e faça mais sentido eu colocar no meu currículo. Você tem dicas para mostrar para nossos candidatos como, para eles terem uma visão de recursos humanos? Você recebe um currículo, o que você olha? Você lê todo o currículo, você procura palavras-chave, se você não achar na parte de cima o que você estava procurando, você já para de ler, ou você tem a paciência de olhar até o final? Como você lê o currículo? Eu leio todo o currículo. Eu sempre leio o currículo início, meio e final, assim. Então, acho que isso é uma prática que é o que eu aprendi e me ajuda muito. Obviamente, pela experiência, você lê um currículo, você acaba tendo já uma certa sensibilidade de conseguir ler esse currículo de forma mais rápida. Mas eu leio você todos marca os palavras-chave? O currículos. que você está tentando extrair do currículo? Eu sei muito bem o que o meu cliente quer, eu entendo muito bem... O cliente é seu cliente interno. É o meu cliente interno. Eu entendo muito bem a posição, eu entendo muito bem a área. Porque antes de eu analisar um currículo, eu preciso entender muito o que esse gerente está buscando, o que essa área está buscando, o que a empresa quer. Porque aí sim eu vou conseguir fazer uma boa análise de currículo. Sem isso, sem eu aprofundar o meu conhecimento, eu não consigo fazer uma boa análise de currículo. Então, a parceria que eu tenho com os meus parceiros internos é extremamente importante. Depois disso, sim, eu consigo analisar o currículo. A parte de estudos, às vezes eu vejo que as pessoas abrem o currículo com a parte de estudos, às vezes eu vejo que elas fecham o currículo com a parte de estudos. Qual é a sua recomendação? Como eu te falei, não é uma regra, né? Assim, eu acho que como assim, por exemplo, no meu caso, que sempre trabalhei em empresa americana, a educação não é algo tão relevante. A experiência ela é mais importante do que a educação. Entretanto, se você trabalha, por exemplo, num mercado que é um mercado mais tradicional, ou até mesmo no mercado de advocacia, a educação é extremamente importante, né? Então, é importante que a pessoa que esteja escrevendo o seu currículo, ela tenha essa leitura, né? Da sua carreira. Eu tenho um perfil em que a minha educação é extremamente relevante, em que é importante colocar assim. Então, coloque isso porque isso vai chamar a atenção. E o fato que as pessoas hoje, muitas delas procuram empregos e realmente estão desesperadas por achar um emprego. Essas pessoas não podem cair na cilada de tentar a qualquer custo ser aceita pelo empregador?
Você diz tentar ou modificar currículo? Tentar exagerar no currículo de alguma forma para tentar encaixar o currículo com as necessidades da vaga, qualquer tipo de... O que você tem a dizer para esse tipo? Afinal, o currículo o processo seletivo é um processo de venda, né? Exato. O candidato está se vendendo à empresa. Então, como é a sua posição sobre os exageros? Quando os exageros perdem o bom senso? Eu não acho legal, né, Daniel? Porque assim, essa pessoa ela pode passar para uma entrevista, né? Ela tem a oportunidade de ser chamada para uma entrevista e quando o recrutador ou o gerente ou quem está fazendo o processo for fazer uma pergunta e for entrar mais a fundo, essa pessoa ela não vai conseguir falar, né, ou provar o que ela fez, o que ela disse ter feito no currículo para essa pessoa que está entrevistando, como é o caso de inglês, espanhol, fala lá no currículo, meu inglês é avançado, mas seu inglês não é avançado, e aí quando chega na entrevista, o entrevistador faz uma pergunta em inglês. E acho que você vai aprendendo a colocar no seu currículo as coisas também que você viveu, que você tem confiança, que você se sente... Se você se diz que o seu inglês é avançado, por exemplo, você tem que estar confortável... Numa conversação em inglês. Numa conversação em inglês, exatamente. Muito bacana. Vamos falar agora da análise de currículos que foram enviados por vocês pela internet para a nossa análise aqui nesse curso. Então, qual currículo você gostaria de começar? A gente pode começar pelo currículo da Raquel Galo Dias. Muito bem, então vocês estão vendo aí o currículo na tela da Raquel Galo Dias. O que a gente pode aprender desse currículo? O que está bom e o que pode melhorar? O currículo da Raquel, o template da Raquel está excelente, assim, eu gostei muito, ela colocou o e-mail dela, colocou o telefone dela. O que eu acho aqui do currículo da Raquel, que ela poderia colocar, rechear um pouco ele mais, né? Ela tem como objetivo ter maior aprendizado na área, ser um pouco mais específica. Que área que ela tem vontade de ter maior aprendizado? A experiência da Raquel, a Raquel ela é auxiliar de sala. Ela pode escrever aqui, ao invés dela colocar o endereço, né, da escola, ela pode descrever o que ela está fazendo na escola, como é que é o dia a dia dela, né? Então, ela pode colocar mais informações aqui. E educação tá legal, experiência voluntária ou liderança também tá legal. Então, acho que o que a Raquel pode colocar mais é descrever um pouco mais das atividades que ela vem fazendo como auxiliar de sala. Muito bacana. Então, agora vamos passar para o próximo currículo. Quem é o próximo currículo? É da Ana Paula Meirelles. Ana, acho que o currículo da Ana tá muito bom também. Ela conseguiu sintetizar aqui o que ela faz. Tá bem específico. Não tem informação demais por ser algumas páginas? O que a Ana talvez poderia fazer, exatamente. São 4 páginas de currículo? São 4 páginas de currículo. A Ana poderia colocar, ao invés de 4, ela poderia reduzir para 2 páginas. E o que você retiraria desse currículo? Necessariamente as coisas mais antigas que ela fez ou por relevância? Não, por exemplo aqui, ela coloca desenvolvimento de novos clientes, desenvolvimento de novos produtos. Isso aqui ela pode usar na mesma linha, desenvolvimento de novos clientes e de novos produtos. Isso. Perfeito. Então eu acho que é só a forma como ela está escrevendo, ela pode... Eu não sei se é relevante, mas se é desenvolvimento, o novo é redundante, não? Se é desenvolvimento de novos clientes. Pode ser, exato. Ela pode colocar desenvolvimento de clientes e produtos. Isso mesmo, não tem problema não. Mas tá muito bom, Ana, teu currículo. Só acho que dá para reduzir aqui algumas coisas e focar no que foi mais importante da tua carreira, nas principais atividades, mas nas mais importantes. Agora vamos para o currículo de... Pode ser aqui, o da Raquel Gonçalves. Currículo de Raquel Gonçalves. Muito bem. O número tá bom, são 2 páginas que a Raquel colocou aqui. Uma pergunta, por exemplo, em termos de... Eu vejo aqui que é o famoso espaço 1 entre as linhas, né? Tá? As linhas são bem pertinhas da outra. Você recomenda o espaço 1, aquele 1,5 que tem mais distância, ou o espaço 2 que é usado em trabalhos acadêmicos?
Ou assim, dessa forma tá boa? Eu acho que, como a gente falou, assim, é muito particular de cada um, como cada um gosta de se expressar. Eu acho que, assim, de modo mais... O currículo, ele sempre tem que ser específico. Então, é até bom usar esses bullet points para ir colocando, né? Então, Sim. é porque facilita a leitura de quem está... Bullet points seriam os itens, né? Os itens, exatamente. Então, é sempre importante colocar itens. O que a Raquel colocou aqui que talvez poderia ser um pouco mais específico? Ela colocou aqui vivência internacional, inglês avançado e bons conhecimentos de espanhol. Aqui, Raquel, é importante você ser bem específica. O que seriam bons conhecimentos de espanhol? Como que é o seu espanhol? Ele é básico, ele é intermediário, ele é avançado? Seja bem específica no seu currículo. Agora tem algumas perguntas aqui. Primeiro, ela escolheu botar aqui que ela usa usuário de informática em ambiente Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Algumas vezes você vê isso no final do currículo, às vezes você vê no começo. Em que momento da carreira a pessoa tem que manter essa informação? Quanto essa informação é relevante? E quando ela deve retirar, porque você usa o bom senso e fala, poxa, eu presumo que todo mundo já numa função administrativa conhece essas ferramentas. Se para a Raquel essa informação, ela vai vai fazer com que seja um diferencial, é importante que ela mantenha. Se no meio que ela está, isso é um diferencial para ela, é importante que ela mantenha. Tem um ponto aqui no currículo da Raquel que é sempre importante cuidar o português, tá? Aqui tá usurária, então é importante que ela coloque usuária. E Raquel, assim, teu currículo tá super bom, acho que é só legal, de repente, colocar mais esses pontos, pontuar algumas coisas, mas tá super bom. Muito bacana. Então, agora vamos para o próximo currículo, Da Júlia Grunwald. Muito bem. O que você acha do currículo dela? Gostei bastante do currículo da Júlia, tá bem assim... Tá resumido, mas ela conseguiu escrever de forma impactante, como desde a parte que ela colocou aqui, negociar propostas com instituições de ensino. Então, ela consegue descrever, tá muito claro o currículo dela, tá bem específico. Gostei bastante da forma como ela escreveu também, ficou muito bom, Júlia. E agora vamos para o currículo Carlos Alberto Mendes Júlio. Ele tem o objetivo na área de compras, logísticas e projetos. Carlos, aqui também, como eu falei antes, se você é muito subjetivo, colocar ou não colocar o endereço, também não acho que existe uma necessidade de colocar o endereço, pode colocar só a cidade que você mora. Seu objetivo tá interessante aqui, formação acadêmica também. O seu perfil profissional, aqui eu acho que você pode ser um pouco mais resumido, mas também não tem algo, não está ruim, não, tá bom. Talvez você possa só resumir um pouquinho mais essa parte. Depois você colocou lá a atuação como engenheiro elétrico. Ali na Giacometti eu colocaria um pouco mais do que você fez, né? Você escreveu atuação como engenheiro elétrico orçamentista. Você pode descrever um pouco mais o seu dia a dia, tá? Nas suas experiências, acho que é importante. E ser sucinto, né? Acho que talvez aqui na Telecomunicações de São Paulo você colocou também, talvez possa dar uma resumida um pouco mais aqui. Então, qual é o último currículo que temos aqui para analisar? A gente, então, está analisando o currículo da Cláudia Rodrigues Faria Bringuente. E olhando aqui o currículo da Cláudia, você é super qualificada, seu currículo é muito bom. Como eu já disse antes, eu não acho que tem necessidade de você colocar os seus dados pessoais, mas também isso é algo que é seu. É importante você colocar ali, você escreve domínio da língua inglesa e amplo conhecimento de espanhol. É importante que você seja específica aqui no seu conhecimento de espanhol. Só explica o que é específica, o que ela deveria escrever. Qual que é o nível dela? Se o nível dela é básico, intermediário, avançado, fluente em espanhol. A educação dela tá ótima, que é a forma como ela colocou. Talvez dá só para, de repente, a fonte colocar um pouco mais próxima, né? Uma educação, uma faculdade da outra.
No mais está muito bom. Você pode só que, como você, aqui na FASP, por exemplo, que você colocou que você trabalhou como professora, né? Você pode escrever um pouquinho mais, assim, descrever o que você fazia como professora, de repente colocar algum projeto que você fez, que você se orgulha, que foi importante, que é importante para você, que você acha bacana. Mas está muito bom esse currículo também. E não precisa colocar aqui, ela colocou Santos, junho de 2011. Não precisa colocar carta, a data. Né? Isso mesmo. Mas aqui eu tenho uma pergunta. Ela está dizendo aqui, por exemplo, que você trabalhou na Companhia de Transmissão Energética Elétrica Paulista de 98 a 2001. Ela escreveu uma linha. Acho que aqui é importante ela colocar mais coisas. Importante ela colocar, de repente, dia a dia, projetos importantes que ela fez. Dar também uma recheada aí no currículo, colocar projetos relevantes, impactantes, enfim, acho que sim. E uma pergunta, uma coisa que você percebe claramente no currículo dela é que ela mudou primeiro, se você vê, falta anos, né? O currículo vai até 2007, tem 10 anos aqui que desapareceram. Depois, nesses anos que ela sim trabalhou, tem a mudança de 6 empregos de 95. Isso não é um problema, ter mudado tantos empregos e está faltando quase 10 anos no currículo? Não, acho que assim, ela ter mudado de empresa, isso não é um problema. Em média, 2, 3 anos de emprego. Não é um problema, não. Okay. Isso hoje em dia não é mais como antigamente, que as pessoas ficavam 10 anos nas empresas, não é mais assim, tá? Okay. Não tem problema nenhum a pessoa ficar 1, 2 anos em empresa, isso definitivamente não é um problema. Agora, aqui do que ela fez de 2007 até hoje em dia, né, 2017, ela pode colocar, enfim, sabático, não sei o que foi importante aí para a Cláudia que ela queira falar, mas se essa é a experiência profissional dela, eu entendo que essa é a experiência profissional da Cláudia, né, que ela trabalhou até 2007. Entendi. Maravilha. Então agora vamos passar para as considerações finais, Iti. Eu queria que você dissesse, então, para nossos candidatos, como você estrutura o currículo perfeito? Eu acho que não existe um currículo perfeito, né, Daniel? A gente já começa por aí. Estruturar um currículo, o que é importante? É que você coloque os principais projetos, o que você fez de impactante na sua carreira. Isso precisa estar no seu currículo, seja específico, use palavras específicas, nunca exponha a empresa que você trabalhou através de números, né? Nunca abra números da empresa que você trabalhou, mas você pode sim descrever através de percentual, então eu aumentei ou eu melhorei tantos %, num projeto específico para a empresa. Coloque informações que você entende que são relevantes para a sua carreira, né? Acho que isso é sempre importante, assim, ter autoconhecimento, ser você mesma, e que isso possa estar dentro do seu currículo. Gostaria de agradecer muito a te ter vindo aqui ao nosso estúdio conversar com a gente sobre esse tema. Obrigada. Muito bem. Eu vou fazer uma coisa que a Sara não fez, ser conciso. Mas para o Espaço Jabuti, por exemplo, ela teria essa facilidade com pessoas de ideias. Vou resumir. Eu contrataria ela. Quais são as suas principais dicas para que nosso candidato possa achar um bom emprego a partir de amanhã?